Helenir, professoras, alunos e alunas. Eu venho hoje aqui com bastante satisfação falar um pouquinho do meu livro e conto com, de repente, as perguntas de vocês mais para o final e assim a gente vai dar uma ideia do que é o meu livro. Elis pode começar daí? Sim, posso. Professor, então, eu pergunto, né, no seu livro, por que o senhor escolheu esse título, Educação das Pessoas com Deficiência Visual, uma forma de enxergar? É porque eu acredito muito que as pessoas com deficiência visual, se elas forem bem estimuladas, bem educadas em todos os sentidos, nos seus sentidos, na sua parte física e mental, elas aprendem muito e podem executar tudo. E daí é a mesma coisa como se enxergasse. No seu livro, prof, quem que patrocinou? Quem que ajudou o senhor a construir? Na verdade, eu vejo assim que a gente é levado pelas ideias, né? Eu, inclusive, encontrei uma senhora no terminal do Campo Comprido. Eu não sei por que eu falei para ela que eu estava escrevendo um livro, e ela então falou que o marido dela era dono de uma gráfica. E eu me interessei, peguei o telefone dele e marquei com ele uma conversa. Aí, como meu filho estava a passeio por aqui, eu falei para ele, eu tenho agendado uma reunião com uma pessoa, vamos juntos? E ele, então, foi comigo. Então, cheguei lá, perguntei para ele como que ele contribuía com a comunidade, e ele contou que não era com dinheiro, e sim com material da gráfica, ele fornecia para o pessoal fazer suas divulgações. Daí ele contou também que ele era presidente das indústrias. Aí eu peguei e falei para ele, puxa vida, então o senhor podia arrumar um patrocinador para o meu livro. Aí ele desconversou um pouco, falou, e isso passou. Quando a gente saiu dali, o meu filho falou, não é você que diz que a gente tem que ser mais a gente, que a gente não deve depender dos outros? Você que quer vender a ideia do seu livro, então é você que tem que custeá-lo. E eu falei, puxa vida, é verdade, você tem razão. Aí eu fui para casa, fizemos um orçamento da publicação do livro, do lançamento, e vimos que era possível, e assim nós fizemos. Então, professor, o seu livro não visava lucro. Não, não. Na verdade, eu já ouvi falar que livro não dá muito lucro. Mas, assim, a minha ideia é realmente de deixar alguma coisa das minhas experiências, daquilo que eu construí em termos de pensamento, deixar escrito para que as pessoas vejam e vai que alguém, um dia com uma certa liderança, tome para si e comece a aproveitar o que de bom estiver nele. Sim, e qual foi o objetivo para escrever, professor? Na verdade, o objetivo, eu acho que até prefiro ler o que está escrito na sinopse, que ali tá bem claro, né? Ok, professor, vou passar aqui então, professor. Leu. O livro Educação das Pessoas com Deficiência Visual, uma forma de enxergar, tem como objetivo contribuir para a independência das pessoas com deficiência visual, encorajando-as a atingirem todo o seu potencial como seres humanos conscientizados e também auxiliar as pessoas de seu círculo social, como professores, família e sociedade em geral. Além das pessoas com deficiência visual,
a obra destinada aos profissionais da educação e qualquer pessoa que desejar aprender ou aprimorar sua forma de se relacionar com essas pessoas. O diferencial da obra é o fato de unir o conhecimento acadêmico-científico à experiência do autor, que ficou cego aos 3 anos de idade e que vivenciou na prática os desafios a serem superados. Além da sua própria vivência, relacionou-se com inúmeras outras pessoas com deficiência visual, observando suas condutas, dificuldades e conquistas. Professor, como que surgiu a ideia para o senhor escrever esse livro? Quando eu era ainda garoto, possivelmente estivesse no final do magistério, nós conhecemos uma professora chamada Almeri Siqueira de Siqueira, e alguém naquela época falou para mim assim: Almeri escreveu um livro, por que você não escreve também? De imediato eu falei: eu não. Mas aquilo depois, mais tarde, eu fiquei pensando assim: mas se eu fosse escrever, sobre o que eu escreveria? Eu não sou muito chegado a poesias, versos, piadas, sobre o que eu escreveria. E isso eu esqueci. E como eu comecei cedinho a andar sozinho pelas ruas, eu procurava, as pessoas perguntavam para mim como que a gente se movimentava, como que a gente se conduzia pelas ruas, e eu começava a explicar que a gente tinha percepção auditiva, que a gente conseguia ter uma noção espacial bem grande, e assim foi, até que uma vez eu fui fazer um curso em Faxinal do Céu, e quando tomávamos café pela manhã, a mesa estava repleta. E eu comecei a contar das nossas percepções auditivas, espaciais e tudo mais, e de repente o pessoal foi saindo da mesa, só sobrou uma psicóloga. E daí ela falou assim: puxa vida, tudo que você falou aí dá um livro. E daí eu decidi continuar falando, sim, mas escrever para ficar registrado, para que mais tarde as pessoas pudessem ler tudo que eu falo. Entendi. Lá o senhor também homenageia antigos professores e o Mestre Jesus Cristo. Poderia nos explicar isso, por favor, prof? É porque os antigos professores, alguns deles foram meus professores, e outros foram meus colegas e amigos, né? E eu sempre tive comigo que as pessoas que não enxergam, naquela época, talvez mais naquela época, quando alguém tinha sucesso, ela não só estava satisfazendo a si própria, como ela estava abrindo portas, porque a dificuldade era maior. Então, as pessoas abriam portas para outras. Então, são pessoas que, no meu ver, merecem um realce, talvez uma homenagem, né? E sobre Jesus Cristo, eu já ouvi falar que foi o maior pedagogo da humanidade. E realmente eu procurei alguma coisa que me colocasse em dúvida. E eu não encontrei. Quando chegou uma pessoa cega e falou para ele: eu quero enxergar. Ele não ficou ali tripudiando em cima daquela pessoa, falando: puxa vida, coitado de você mesmo, você não enxerga, você é cego e tudo mais. Falou, decididamente ele falou: vá, tua fé te salvou. Quando foi na questão do paralítico, a mesma coisa. Ele não fez, ele não aproveitou da situação daquela pessoa. Ele falou: pega a tua maca e anda. E com Maria Madalena também não foi menor.
ele, primeiro, quando perguntaram se deviam apedrejá-la, ele disse, bom, até pode. Quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. E para ela, ele também foi taxativo. Vás e não peques mais. Então, isso tudo serve muito de ensinamento para a gente. Isso mesmo. Quando estudamos, professor, principalmente sobre, né, a área do desenvolvimento da aprendizagem, a gente sempre estuda sobre o psicólogo Vygotsky. E você colocou, né, uma citação do Vygotsky lá no seu livro. É um texto pequeno que eu admiro bastante e gosto. Já tive na minha bolsa esse texto para ler para muitas pessoas. Então, agora eu vou apresentar esse texto para vocês, depois eu pretendo interpretar para ver se confere a minha interpretação com o que ele fala aqui no texto. A humanidade sempre sonhou com um milagre religioso, que os cegos enxergassem e que os surdos ouvissem. É possível que a humanidade triunfe um dia sobre a cegueira. Só um minutinho. Um dia sobre a cegueira, a surdez e a deficiência intelectual. Porém, as vencerá no plano social e pedagógico muito antes que no plano biológico e medicinal. É possível que não esteja longe o dia em que a pedagogia se envergonhe do próprio conceito de criança ou pessoa com defeito. O surdo falante e o trabalhador cego, participantes da vida geral em toda a sua plenitude, não sentirão a sua deficiência e não darão motivo para que outros a sintam. Está em nossas mãos o desaparecimento das condições sociais de existência desses defeitos. Ainda que o cego continue cego e o surdo continue surdo, provavelmente não serão compreendidos aqueles que disserem que um cego é deficiente. Assim, as pessoas verão que um cego é um cego, que um surdo é um surdo e nada mais. Vygotsky. Bom, então, em relação ao milagre religioso, nós temos alguns relatos da Bíblia sobre os milagres de Jesus. Bom, se nós formos comparar as pessoas cegas de hoje em dia com outras de 50, 60, 70 anos atrás, eu calculo que tenha havido uma mudança enorme. Hoje em dia, nós andamos para cima e para baixo, independentemente, nós trabalhamos, estudamos, nos divertimos. Claro que as pessoas faziam tudo isso antigamente, mas não sozinhas. Eu lembro, na minha época ainda de infância, que as pessoas eram levadas tanto para o trabalho, tanto para o divertimento, sempre tem que ter alguém que enxerga junto. Então, hoje em dia, nós estamos independentes. E isso, na verdade, eu considero um milagre, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os planos de Deus não são como nós planejamos, como nós queremos. De repente, nós pensamos numa situação, nós pedimos uma bênção e Ele nos traz, Deus nos traz, mas de repente não como a gente imaginava. De repente a gente tem a bênção e não reconhece. Então, eu vejo já essa mudança como um milagre. Pode ser que a medicina, um dia, consiga restituir os olhos,
todo o aparelho auditivo, mas eu acho que muito antes que isso, a questão social e pedagógico pode ter um complemento total. Por isso, aqui no CAE, com a pedagoga, a direção, as professoras, a gente pode conseguir essa elevação. Só depende de nós nos esforçarmos para a gente melhorar ainda mais. E se a gente tiver toda essa condição de trabalho, de diversão, uma participação bem ativa em tudo, a gente não vai sentir a nossa deficiência. E as pessoas que estão em nossa volta também, elas sabem que nós somos cegos, mas não nos verão como cegos. Assim, nós precisamos nos esforçar cada vez mais e participar de tudo, que daí as pessoas verão que a gente é um cego, mas que a gente é ativo, é uma pessoa dinâmica, participativa e produtiva. Professor, a música, né, faz parte da nossa vida. Nós, né, nos alegramos quando ouvimos uma música. Eu percebi que no seu livro o senhor coloca, né, uma música da Maria Terezinha de Castro. Me conte como é que foi isso, por que colocou essa música no livro, prof? É porque, na verdade, o meu livro, ele foi de alguns esclarecimentos, e para tornar mais legítimo, eu coloquei bastante nome de pessoas que não enxergam ou de pessoas que contribuíram para a nossa educação. E eu procurei realçar os talentos das pessoas cegas, aqueles que se destacaram no futebol, no judô, natação, em diversas situações. E aqui eu escolhi o talento da Maria Terezinha como compositora, e até ela mesma se acompanha ao piano, né? E canta. Então, eu achei maravilhoso isso e achei que era digno de colocar no meu livro, ou que o meu livro era digno de ter a composição dela e a apresentação. Como é que é o nome da música? Clima de Amor. Vou pôr aqui, então, para a gente ouvir. Opa! Finalmente, a primavera voltou. Eu quero ver o mundo sorrir. Quero ver gente morrendo de amor e a natureza, suas flores aqui. Cada dia, quando o sol despontar, dizendo que é bonito viver, eu também quero morrer de te amar, em sonhos lindos, ou então me perder. Quando a noite chegar, lindas estrelas no céu brilharão, haverá de espalhar
fazia quando a pessoa está falando. Agora aqui nós íamos. Quando a noite chegar, milhas de estrelas no céu brilharão, e haverão de espalhar mil sementinhas de amor pelo chão. Voar, mirar retrato de paz, e este mar, esse amor muito mais se igualará. La, la, Nossa, professor, eu lembrei agora que a gente, ela compôs, né, o hino da Devipar, a melodia, né? Exatamente. Eu lembro. Ela compôs a melodia, e o professor Valdomiro e o professor Ari, eles também compuseram a letra do hino da Devipar. E aí, uma vez, prof, aqui, eu, Maria, Fernanda, Roberto, Geralda, fomos todos cantar lá na frente, lembra? Lembro, sim, a gente ensaiou para tentar cantar bem bonito. Isso mesmo, prof. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que agora, sim, fica na hora de algumas perguntas, né? Tudo que eu afirmei aqui, de repente, alguém pode não concordar ou pode querer acrescentar alguma coisa. Então, eu acho que está todo mundo à vontade para poder falar também. Isso, gente, desculpa, né, porque é ao vivo, nós estamos ao vivo, daí tem alguns erros. E a cores E também. a cores. E aí tem alguns errinhos que acontecem aqui na produção. Mas vou melhorar, vou pedir ajuda para a professora Fernanda. Vocês podem abrir o microfone, quiser conversar, falar alguma coisa com o professor Bill, fazer alguma pergunta, ou ainda, né, participar de alguma forma. Pode discordar, não tem problema, a gente está aqui para conversar. Oi, Bill. Oi, Maria. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu posso começar, então, falando? Claro que pode. Então, tá. Eu gostei bastante, eu acho que quando o Bill citou a questão que o deficiente sempre era levado por alguém que enxerga nos lugares, né? Ou que enxergava pelo menos um pouco. E o meu pai foi uma dessas pessoas que enxergava um pouco. E ele levou muita gente lá do instituto, ele levou para a escola. E um dia a gente estava conversando e o meu pai falou assim, pois é, se ao invés de eu só tivesse levado eles para a escola, eu tivesse ficado lá e estudado junto, quem eu seria hoje, né? Então, nossa, eu achei assim que quando meu pai falou isso, eu até falei, pai, mas naquela época, né, a vida em instituição não tinha, de repente, quem instruísse tanto ele já não foi tão
não foi como os outros que foi atrás do estudo e tudo, porque como ele enxergava um pouco, ele foi vender vassoura. Então, naquela época, dava para ele, dava o dinheiro, dava para ele levar dinheiro para a família e o dinheiro para ele sobreviver, se manter e construindo as coisinhas dele, montando a casa dele, né? Então, talvez esse seja um dos motivos que ele também não ficou junto. Eu falei, eu até coloquei tudo isso para ele. Mas, nossa, apesar de tudo assim, eu tenho bastante orgulho e acho muito legal em ver que a gente com deficiência consegue vencer e e ir caminhando, né? Então, é bem legal, Bill. Parabéns pelo teu livro. Obrigado, Maria. Assim, Nada. eu não contei para você, mas eu admirava muito teu pai. Ele era um menino ainda, mas eu achava ele muito inteligente. E lá na época do instituto, estava à disposição para quem quisesse estudar, para quem quisesse trabalhar, de vender vassoura ou de fazer vassoura. E assim, mas é como eu digo assim, como você falou, para mim, eu já tinha mais amigos como o Benedito e outras pessoas com mais idade que me punham na cabeça, você tem que estudar. E para o teu pai foi diferente. Ele chegou lá, talvez sem saber o que fazer, apareceu a chance de ganhar dinheiro, de repente foi para esse lado. Quer dizer, não é de todo ruim, né? Também não dá para chorar o Não leite é, derramado. sabe? É verdade, Bill, mas o que eu me orgulho? Eu não tenho vergonha de dizer para todos quem é o meu pai hoje e todas as coisas que ele me passou. Talvez dessa forma dele, ele enxergou vocês e aí ele não quis que a gente ficasse como ele, entendeu? Ele quis, então, já que ele não chegou lá como ele gostaria, hoje em dia que ele pensa assim, né? Que hoje ele já tem uma visão maior de mundo, né? Quando eu digo assim, uma visão de mundo, uma mente mais abrangente. Então, ele não quis para mim e para minha irmã isso. Então, a gente conseguiu estudar, conseguiu se formar e hoje, de repente, está representando um pouco, porque não totalmente, mas o papel que ele, de repente, queria representar, né? Então, é isso, minha Não, parte. assim, a gente sempre deseja para os filhos o que a gente não conseguiu. E, na verdade, a gente com deficiência visual, eu sempre digo para os meninos, né, que eles procurem estudar, que eu quero que essas pessoas façam mais do que eu fiz. E hoje em dia está muito mais fácil e eles podem ir bem mais adiante. É isso aí. Mais alguém quer falar? A Eu quero. Fernanda. Bom, primeiro, né, dar parabéns aí pelo professor Bill, pelo trabalho, pela demonstração, e a professora Elis também. Ficou muito legal. Também dizer da admiração, né, que eu tenho pelo professor Bill, que foi meu professor, né, quando eu estava na escola. Tenho muita admiração mesmo, né, e ele sabe brincar na hora que tem que brincar, ele sabe ser sério na hora que tem que ser sério, né, uma pessoa muito boa, gente boa mesmo. Eu admiro o jeito que ele lê, também como a Maria, né, eu fico admirada mesmo deles lerem o Braille, eu acho uma coisa, assim, interessante demais. Eu não consigo isso. Então, eu admiro muito mesmo. E também admiro, gostei, né? Achei bem interessante quando o professor falou de Jesus, né? Que não só na parte religiosa, que cada uma pessoa tem a sua, né? Mas Jesus é realmente um modelo por tudo que ele fez aqui, né? Na Terra e que está registrado isso, né? Nos livros, em todo lugar. Não tem como a gente falar que ele não existiu, porque ele faz parte do mundo, da história, né? E é bem isso mesmo. E também dizer que, para mim, ser uma pessoa cega é um aprendizado, porque se eu não fosse e não tivesse nesse meio, nesse mundo aqui, desse jeito, eu não aprenderia muitas coisas que se eu não fosse. Sempre penso assim.
E por isso eu agradeço, sabe? Porque assim, ser assim, uma pessoa com deficiência visual me ensina muita coisa. Todo dia me faz superar, me faz aprender, me faz ver que é possível. Então, e eu não tenho, não, eu acho que tenho isso para falar. Então, obrigado pelas palavras que você dirigiu a mim. E, na verdade, eu acho que eu peço para que você leia o livro, porque, inclusive, eu faço uma menção muito honrosa ao seu pai, né? E também está lá no livro falando sobre você. Como eu falei antes, eu procurei falar mais das pessoas mais velhas que, mais antigas que eu, e porque foram pessoas que abriram portas, que me mostraram coisas, né? Quem sabe uma outra época a gente venha falar das pessoas mais recentes. Falando do meu pai, né? Meu pai, eu não posso falar muita coisa dele, porque quando ele se foi, né, eu tinha 9 anos. Então, mas para mim ele era um amor, assim. Meu pai era meu amor, assim, que uma pessoa que nem tem, assim, muita coisa que falar, né? Eu era muito pequena quando ele faleceu, então muita coisa dele eu não sei mesmo, né? Assim, no dia a dia. Eu sei lá de casa, né? E o meu pai em casa, ele era o pai, né? Ele era o pai, ele era aquela alegria quando chegava, né? Então eu não conheço muito dele, assim, eu sei de ouvir falar do pessoal, né? Mas meu pai era meu pai, é isso aí. E eu escrevi alguma coisa sobre ele. Mais alguém quer fazer mais perguntas? A Roslane, prof. Isso. Então, boa tarde a todos. Alguns eu não havia cumprimentado ainda. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Bill por trazer nessa fala para a gente, conversar, a gente poder compartilhar de tudo isso que ele viveu, que é muito rico e muito importante. E os olhos com que ele vê tudo isso. Então, eu imaginava algumas coisas que o Bill pensava de forma diferente, e hoje eu me surpreendi, vamos dizer assim, com algumas falas que ele fez aqui, que eu achei bem ponderadas, bem bacanas, e importantes para a gente refletir mesmo. É uma aprendizagem para a vida. E, assim, a capacidade do Bill de contornar as situações, de sempre levar as coisas de uma forma assim positiva e tentar aprender com aquilo. Ele demonstrou muito bem isso hoje para a gente. E tudo que foi falado aqui, a importância que nós temos um na vida do outro. Não só enquanto professores ou enquanto alunos, mas enquanto colegas, enquanto amigos, enquanto irmãos, quem sabe, né? A importância que cada um tem na vida do outro, porque muitas das falas aqui a gente ouviu que o outro fez a diferença. O outro me ajudou a ver melhor, o outro me incentivou a isso. Então, isso é muito importante, que a gente consiga continuar com esse legado, né? Que hoje em dia, a geração que nós temos hoje, ela tem perdido muito essa questão, mas que a gente consiga levar isso para frente. Então, eu comecei a leitura do livro do Bill, não fui até o final ainda, e tem muita coisa rica para a gente aprender com ele ainda. Muito obrigada, é só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Bom, obrigado, Roslane. Que bom que eu consegui passar uma ideia, a ideia do que eu tenho para você, e que isso foi bastante positivo na tua compreensão e que você gostou. Então, eu já posso dizer para você que hoje eu ganhei o dia. Obrigado. Que bom, professor. Mais alguém quer falar, quer fazer perguntas, quer algum aluno? Professor Roberto, dona Vilma, seu José, querem falar? A Sônia. Tem que ligar o microfone. É uma dificuldade, né, gente, desse microfone. Eu gostaria muito que eles fizessem com que eu pudesse ligar o microfone para vocês,
mas a gente não pode, quem pode ligar é só quem está aí no seu celular, tá aí no seu, quem está ligado conosco. Eu acho que o seu Roberto está tentando ligar o microfone dele. Eu estou aqui do ladinho, agora ele ligou. Obrigada a ele. Ok. Ok, Roberto, agora você pode falar. Boa tarde, falei mais próximo. É um prazer estar ouvindo todos aí, todos. Respeito aí o trabalho do Bill aí, é interessante, mas tem sempre, ele sabe que eu questionei um pouco a questão de repente, precisar de outras pessoas, né, para nos auxiliar, né? Se a gente consegue se defender sozinho, isso é muito importante, é um aprendizado para a vida toda, Mas, em certa situação, sempre a gente vai precisar de alguém em casa, ou de um parente, ou de um amigo, ou de uma pessoa para dar um certo começo, certa ajuda, sabe? Mas a ideia dele é provável. Eu admiro o trabalho dele, agradeço a ele, ele foi o meu segundo professor, depois do professor Valdomiro, né? E agradeço também a Rosilane, enfim, todos os professores aí do CAE que a gente conheceu, né? E tenho fé que em breve podemos estar juntos de novo, Um abraço a todos aí, saúde, Elinder. E foi um prazer participar dessa reunião aí. Obrigado. Obrigado, Roberto. O respeito é recíproco e verdadeiro. O mais importante de tudo é que nós, hoje, não somos suficientes. A questão de nós precisarmos, todos precisam, enxergando ou não, todos precisamos uns dos outros. E nisso não há nenhum problema, não. Isso vai ser, inclusive, muito natural. Então, isso tem a importância da nossa convivência. Obrigado. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso fazer mais parênteses? Pode, querida. Tá, é o seguinte, o que eu tenho pensado, Bill, nessa nossa caminhada, enquanto pessoas cegas? Que nós também temos que ter a humildade de ensinar as pessoas a nos auxiliar. A gente tem que ter a humildade que quando alguém, de repente, é o meu pensamento, eu estou colocando isso dentro do que eu tenho vivido. É a humildade que quando você vai pegar no braço de alguém, a pessoa fala assim, eu não sei guiar você. Você, calmamente, explicar para essa pessoa, sem deixar essa pessoa constrangida, você ter a paciência, que eu não vou dizer que isso é todo dia, toda hora, tem dia que a gente não está mesmo, mas quando a gente tiver, se a gente puder sempre estar, sempre ensinando os outros a nos auxiliar. Ensinar, vai no mercado, precisa de comprar um produto, ter a paciência de esperar a pessoa, de repente, começa a ler para a gente, esperar, explicar, sabe? Eu quero assim, eu quero assado, e saber explicar e saber ter esse tempo, essa paciência para esperar mesmo que os outros absorvam, porque nem todo mundo sabe. A gente pensa, poxa, estou em 2021, como é que um oftalmologista não sabe me colocar numa cadeira? Mas eu tenho que saber, de repente, ir colocando para ele a forma com que ele vai auxiliar. Não preciso dar de dedo em cima dele para explicar, mas gentilmente ir guiando ele para que ele saiba ajudar quando vier um próximo cego que ele vai atender, que ele já não passe por isso. Então, eu acho que o tempo ensina isso para a gente, sabe? O tempo vai colocando essas coisas e a gente vai buscando ter essa paciência de também saber ensinar para os outros como auxiliar, não só eu, Maria, mas outros cegos. Correto. A Maria falando... desculpa, professor. Pode falar, desculpa aí. A Maria está totalmente correta. Então, o objetivo do meu livro
é ensinar as pessoas a ajudarem-se a si mesmas e também as outras pessoas a ajudarem. Está muito correto no que você falou. Quando eu falo em Jesus Cristo, é o símbolo da humildade. E a humildade, ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós somos bons, somos excelentes e somos humildes. Tudo isso ao mesmo tempo com equilíbrio. Fernanda? Então, é que eu lembrei de uma história, a Maria falando sobre isso, eu lembrei da história dos saberes diferentes, né, que tá lá o pescador, lá no barco, lá, daí entra no barco dele lá um professor e uma escritora, acho que é isso, acho que o pessoal conhece a história. Aí a escritora pergunta, e aí, pescador, você sabe escrever, você sabe, né, digitar, escrever um livro, coisa parecida. Ele, eu não sei, não. Dela, que pena, você perdeu a metade da tua vida. Aí chegou o professor, e aí, pescador, você sabe dar aula, sabe ensinar? Aí ele falou, não, eu não sei. Daí ele, nossa, que pena, você perdeu a metade da sua vida. E aí nisso o barco deu uma virada lá, né? Caiu todo mundo na água. Aí ele perguntou para eles, e aí, vocês sabem nadar? Daí eles, não sei. Então, que pena, perderam a sua vida inteira. Acho que é mais ou menos por aí, né? A história faz refletir que cada um nessa vida sabe um pouco, e o que a gente sabe, a gente pode compartilhar com os outros para que os outros saibam aquilo que a gente sabe, né? E aí todo mundo vai saber um pouquinho, e aí vai ficar bom. Porque, na verdade, ninguém sabe tudo, e cada pessoa tem, não sei se uma genética, tem uma vocação para um tipo de aprendizagem. E, senão, todo mundo seria professor, ou todo mundo seria dentista, ou advogado, e não, cada um tem uma escolha, uma vocação. Então, dentro daquilo, todo mundo contribui com a humanidade e assim acontece o equilíbrio. Nós temos que ter entre nós pessoas que são diferentes também, aquelas mais apressadas ou aligeradas e as mais calmas e quietas, e isso acaba dando um equilíbrio no ecossistema e tudo vai acontecendo melhor. Isso mesmo. Gente, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou deixar mais uns segundos aqui para vocês abrirem o microfone. Senão, acho que a Elenir vai terminar para nós a reunião. Mais alguém? Beleza, então. Mas alguém está tentando ligar o microfone. Como é que você sabe, professor? Eu estou vendo. Professor, você sabe que você não pode ficar fazendo eu dar risada. A minha risada é muito grande. Nós temos mais é que rir, né? Então, a vida tem que ser alegre. Verdade, Bill. Então, já que ninguém abriu o microfone, acho que era eu, professor Bill, que estava tentando. Eu fiquei muito surpresa com o tema da palestra, né, que o professor Bill falou agora nesse período, que é Educação das Pessoas com Deficiência Visual, uma forma de enxergar. Isso me fez lembrar do 6º período, se eu não me engano, da faculdade, que nós fizemos um trabalho, né, que dizia que a gente fez um trabalho sobre uma forma de enxergar para as pessoas com deficiência visual. E foi muito interessante que nós tínhamos várias formas de materiais onde as pessoas tocavam para saber que tipo de material era aquele. E isso foi muito interessante. Então, essa forma que o professor Bill coloca no livro dele, uma forma de enxergar, é muito interessante na vida de qualquer um de nós, porque nós sabemos que todos nós temos uma forma de enxergar diferente do outro, e isso nos faz aprender com o outro. Eu tenho aprendido muito desde 2017, que eu faço parte do CAE Orlando Chaves. Para mim foi um privilégio muito grande, né, ter me candidatado e ido trabalhar, né, junto com essas pessoas maravilhosas. E eu tenho aprendido muito, principalmente com o professor Bill, com a professora Maria, com a Sônia, que estão lá há mais tempo.
e também tenho aprendido muito com os alunos, principalmente o seu Roberto, porque o seu Roberto é aluno desde que eu estava lá em 2017, né, seu Roberto? Então, nós vemos que várias formas de enxergar, de ensinar, de ver o mundo, isso tudo faz com que fez com que eu aprendesse com vocês a melhor forma de enxergar o mundo. Eu só tenho, assim, que agradecer a vocês por todo esse carinho, por todo esse período que a gente passou junto, e principalmente ao professor Bill pela sua palestra, porque foi muito interessante, pena que muitos alunos não puderam participar, né, porque essa dificuldade de entrar no Meet, a gente sabe que existe, mas eu agradeço porque eu tenho aprendido com você, Bill, porque o senhor, assim, fica muito, né, mas com você, Bill, eu tenho aprendido muito, e tenho certeza que posso aprender muito mais ainda. Eu agradeço você por essa palestra maravilhosa que você fez, por essa colocação que você deixou bem claro, né, a forma que você enxerga o mundo, a forma que você vê as pessoas, e a forma que as pessoas também podem enxergar. Então, cada um procura a sua melhor forma. Isso é muito importante. Eu agradeço de coração por este momento maravilhoso que a gente passou junto, porque passou tão rápido que a gente nem viu, né? Foi tão rapidinho assim, e foram coisas que só acrescentaram, que nós aprendemos mais, e eu acredito que mais vezes nós podemos ter esse tipo de palestra, esse tipo de conversa, e a gente vai estar aprendendo cada dia mais. O meu muito obrigado ao professor Bill, aos professores que participaram deste trabalho com o professor Bill também, e principalmente dos nossos alunos, aqueles que conseguiram fazer essa interação com a gente. O meu muito obrigado a vocês e até a próxima. Eu gostaria de agradecer o CAE, Orlando Chaves, principalmente a direção e a pedagoga, pela oportunidade de eu poder colocar toda a situação do meu livro, e agora eu só espero que os alunos, professores, leiam e podem, inclusive, fazer observações sobre o que não concordam, porque nem sempre a gente consegue escrever o que realmente a gente pretende. Então, que façam abordagem, né, sobre o que concordam, o que não concordam, o que é relevante, o que não é, e que leiam e que, de repente, também venham a escrever, talvez, sobre o tema que melhor entender. Né? Então, muito obrigado por hoje. Obrigada, gente. Até logo. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo. Beijo Obrigada. no coração de vocês. Um beijo. Beijo Beijo. para todo mundo. Fiquem bem. Tchau para todo mundo. Tchau. Será que eu entrei agora? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Oi, todo mundo. Nossa, agora que a Vilma ligou o microfone. Será que eu falo, eles Sim. me ouvem? Sim. A gente ouve, dona Vilma, pode falar. Eu só queria dizer que eu gostei muito de ouvir o professor Bill, ainda não tive assim tanto contato com ele, mas achei verdadeiras as palavras dele, gostei muito, e afinal eu gosto bastante de estar aí na escola, ainda tem muito que aprender, mas eu lembrei de um provérbio que diz que o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. E eu penso que mesmo as pessoas tendo deficiência, elas têm o seu valor. E uns sempre podem ajudar os outros. E a gente não pode viver sozinho. É isso que eu queria dizer, que a gente sempre precisa do outro. Que bom, dona Vilma. Muito obrigado. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. gente. Até logo.